Olá, internauta VIP Social. O que é a morte? É isso mesmo, o que é a morte? Morte será a parada do coração? Morte será essa parada de circulação? Vamos pensar um pouco no significado de morte. E por incrível que pareça, nós estamos aqui com Heloísa Capraro. A Heloísa nasceu em Nova Trento, é daqui do Vale do Rio Tijucas, mora em São João Batista, é escritora e vai conversar conosco a respeito de tantas outras coisas, mas nós vamos começar com morte. O que é morte? Nessa linguagem poética ou no dia a dia, o que é morte, Heloísa? Bom, olá. Morte. Não sei se entendo que exista um conceito de morte, mas uma coisa é certa, acho que é equivocado que a gente associa que morte é o contrário de vida. Na verdade, a morte ela faz parte da vida, é um dos processos. A gente nasce, envelhece, cresce e morre, faz parte da vida. E por que a morte amedronta tanto? Porque é uma falta, né? Uma ausência. Toda ausência faz falta, não é só da morte. Morte, qualquer tipo de ausência, um trabalho novo, um namoro que termina, uma amizade que acaba, tudo gera um luto. E morte é aquela coisa que, além disso, não se sabe o que vem depois, né? Claro, tem várias pessoas que têm suas crenças e tudo mais, mas ainda é uma incógnita. Mas nessa situação que você diz, nós temos mortes simbólicas, né? Nós morremos para a ignorância, nós nascemos, morremos todos os dias ao dormirmos e renascemos ao acordar. Existe isso realmente como incentivo para nós vivermos uma vida melhor? Existe esse incentivo, ou se não existe, a gente deveria parar mais para pensar, né? Todo dia é uma nova oportunidade, como o senhor falou, a gente morre de noite, acorda de manhã, é como se nascesse de novo, e a maior parte do tempo, entendo eu, posso falar uma bobagem, que a maioria de nós não pensa como uma nova oportunidade, como um novo nascimento. Mas as tuas pesquisas também falam em morte digna. Existe morte digna? O que é uma morte digna? Eu não sei dizer o que é uma morte digna, porque uma morte digna, pelo pouco que eu sei, depende de cada um. Porque a dignidade é uma coisa que reflete, nem um espelho, né? Reflete aquilo que cada um pensa que é digno ou não, assim como a vida. O que é uma vida digna? Qualquer pessoa vai ter uma opinião diferente. Morte é a mesma coisa. Mas, nessas leituras que o senhor comentou que eu fiz, foi leituras acadêmicas, foi em razão, num contexto de doença, de finitude, de doenças terminais, nesse contexto de morte digna, a partir do momento que a gente tem uma escolha, que a gente consegue escolher. E também uma morte digna é aquela que é antecedida de cuidados, Exatamente. Cuidados da família, cuidados da saúde pública, é nesse sentido? É nesse sentido, porque a morte digna, ela é deixar a pessoa ir no seu tempo e de forma que haja um benefício maior entre ir no seu tempo do que manter-se vivo, seja por meios artificiais. E nós vivemos aqui no Vale do Rio Tijucas com a chamada Rodovia da Morte. Há uma Rodovia da Morte aqui no Vale do Rio Tijucas. Essas mortes que ocorrem nessa Rodovia da Morte, pode ser considerada uma morte digna? Como é que você vê isso? Eu não consigo pensar nem que é digna, nem que é indigna. Agora que o senhor me falou isso, a primeira coisa que me veio à cabeça é que parece que aflora ainda mais o conceito de morte injusta. Não que alguma morte seja justa, mas quando é um acidente, quando é uma coisa que é muito repentina, eu penso que a gente se sente mais injustiçado, né? Eu acho que é isso que provoca na gente. Poxa, mas como assim? Significando então que tem determinadas mortes que poderiam ser evitadas. Nesse sentido. Não foi justo, né? Não foi justo, é uma morte que poderia ser evitada. Então, não cabe uma escolha, né? Diferente de se for uma situação de fim de vida, em razão de doença e tudo mais. E estamos conversando então com Heloísa Capraro a respeito de morte. E aí, a Heloísa termina esse momento com uma mensagem. Qual é a sua mensagem
a respeito da morte para aqueles que não pensam na morte e imaginam que ela não chegará. Nunca ninguém vai estar preparado para a morte, jamais. Mas ler sobre a morte é difícil no começo, estudar o assunto é difícil, mas com o tempo ele traz uma certa leveza. Nunca vai ser fácil, nunca vai ser uma coisa fácil de aceitar, mas ele traz um pouco mais de paz, se for estudar sobre o assunto, ler. Não estou nem levando para o sentido espiritual, né, que tem, cada um tem a sua crença e tudo mais, mas no sentido de tentar se preparar de alguma forma para eventuais situações que podem vir a acontecer ou não. Então, internauta VIP Social, agradecemos a Heloísa Capraro, que provocou inicialmente na voz da escritora a respeito de morte. E nós também temos, como alguns por aí, que a morte é sempre um encontro marcado. Pense a respeito e até o próximo programa.